Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Atipcast. E para começar, eu quero te pedir para você não esquecer. Já ativa o sininho aí, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dá o seu like e deixa seu comentário. E não esqueça de compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Gente, hoje eu tô com uma pessoa aqui maravilhosa, gente, que eu conheci. Gente, e o incrível é que ela não é terrorista. Sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque a maioria dos nutricionistas são considerados terroristas. E eu não tô brincando, eu tô falando sério. Gente, ela é uma nutricionista extremamente competente, especialista em seletividade alimentar e outras coisas mais. E ela é normal, gente. Vocês acreditam que ela é normal? Ela é normal. Vou até deixar ela falar um pouquinho sobre isso, gente. Eu estou aqui, gente, com a maravilhosa da Lara Freire. Seja bem-vinda. Ótimo. Que honra, Cibele, estar aqui no Atipcast. É uma honra estar aqui. É uma honra ter te conhecido, né? Em rodas de conversa, ver que você também é do movimento, é diferenciada. E eu amo esse meio. E assim, como é que não sou terrorista, como você está falando, porque no meio da seletividade alimentar e trabalhar com TEA, não dá para ser Não dá. terrorista, não tem como. A gente tem que Exatamente. jogar o jogo deles e ir melhorando a alimentação e da família também. Exatamente, gente. E eu queria fazer a minha autodescrição aqui, né, antes da gente começar nosso bate-papo. Eu sou uma morena clara, de 1,68 m, cabelo Chanel, escuro, com as mechas assim avermelhadas. Eu tô com uma blusa preta, com coração assim, com o símbolo do autismo. Tô com um casaco azul caneta. Lá no meu fundo tá, é uma cor preta. Arrasou. Amo quando você faz Você quer se essa. autodescrever também? Amo quando você faz isso. Eu sou branca, cabelo até um pouco abaixo do ombro, castanho claro. Tô com a blusa branca, escrito "Lute como uma mãe atípica", uma frase que eu acho muito forte, que eu acho que é como todas as mulheres devem lutar, porque não é fácil essa batalha diária. E uma calça preta, e no meu fundo tá preto também. Exatamente, gente. Gente, mas como ela até mencionou aqui, junto, quando tem a seletividade alimentar, realmente não tem como ser terrorista. Porque como é que vai Não fazer? tem, não Eu tem. tiro lá por casa. Olhando lá em casa, como é que eu vou fazer com a criatura que só come a mesma coisa, né? Não tem como. Se eu for ser radical, por exemplo, do nada, falar assim, não vai comer mais o pampão, que ele, no caso é o Benjamin, né? Não tem mais pampão. Meu Deus, vai ser o fim do mundo, porque ele adora pegar um pãozão e Exato. comer. O que pode fazer, que eu dou a dica, é nunca tirar, né, o alimento daquela criança que ela gosta, mas fazer as trocas inteligentes. Ir para a cozinha com aquela criança e fazer um pão saudável. Introduzir, por exemplo, ela não aceita o ovo, mas fazer o ovo de várias formas que ela possa aceitar, o mexido, o só cozido, aceitar a clara, e fazendo trocas. Nunca desistir, falar ela não aceita esse alimento e pronto. E sempre, no caso, eu falo, é insistir, fazer o alimento de várias maneiras e trazer a criança para perto. Sim. E eu falo assim, criança, mas hoje em dia muitos adultos estão se descobrindo agora pelo laudo dos filhos que também são TEA ou que tem a seletividade alimentar, então que por isso lá na infância tinha essa dificuldade de se alimentar e muita gente achava que era frescura, que aquela criança queria chamar a atenção de alguma maneira, e só Deus sabe como ela estava sofrendo ali em não conseguir aquele alimento e consumir, né? E muitas vezes deixava de ir em aniversário, em estar em meio familiar, porque ia ser rotulada fresca ou ia ser forçada a comer sem querer. Então, com base nisso, eu trazendo todo esse embasamento, que eu falo muito também de memória afetiva, eu trago muito isso, das trocas inteligentes e de aceitação, fazer o alimento de várias maneiras e trazer aquela criança para perto, né? Mostrar a importância que ela tem. Então, por isso que é importante um acompanhamento. Sim. Quando eu vejo o meu filho, no caso dos 3, o que realmente tem seletividade alimentar é o Benjamin. Então, o Benjamin, assim, gente, ele não aceita frutas, não aceita verduras, nada. E eu vejo que às vezes ele se esforça. Esses dias, eu já sei que ele não consegue comer pipoca ainda, né? Mas eu vi que ele queria.
E ele viu que a irmã dele queria, o outro queria, ele falou que também queria. Aí eu olhei assim, eu pensei, gente, ele não vai conseguir comer pipoca. Porque é uma questão de botar na boca e a textura, né? Que ele não consegue, gente. Aí ele automaticamente cospe, sabe? Então, assim, eu não sei. Pipoca é uma coisa interessante que eu realmente devo tentar inserir ou é uma coisa que eu não preciso me preocupar, assim, inserir? Não, assim, não é que você não deva se preocupar, mas se faz, mas melhor não forçar. É trazer um outro alimento que ele vai ter uma aceitação junto com os irmãos. Por exemplo, hoje em dia tem tanta receita, né, que a gente pode. É isso que eu faço na terapia, introduzindo ali com a criança. Então, a pipoca é bom? Mas não é um alimento assim, tem que inserir igual eu falaria das frutas. Então, por isso que eu começo o processo assim, um exame de sangue, vejo o que está faltando ali de vitaminas e entro com a suplementação, porque às vezes a falta de vitaminas causa inapetência. E também, no caso, pode ser uma disfagia que ele tem, ou algum trauma de algum momento que ele comeu, engasgou e não consegue. Interessante você falar sobre isso, porque ele fez acompanhamento quando era bebê, porque ele tinha esse problema de disfagia. Fez muito tempo acompanhamento com a fono. Ótimo. Só que assim, pela minha lembrança, eu acho que melhorou. Será? Pois é, e por isso que é importante retornar, ver como é que tá a evolução. Por isso que eu falo, eu não trabalho só, eu trabalho em equipe, eu gosto de pegar na mão de TO, psicólogo, fono. A gente trabalha junto, porque é cada um na sua área. Não adianta eu querer fazer o trabalho que não tá na minha alçada, porque não vai dar certo. E não adianta eles também quererem fazer meu trabalho, que não vai dar certo. É cada um na sua área. Então, se ele tem alguma disfagia, aí pode ser por isso que ele não tá aceitando o alimento. Se tem falta de nutrientes, também, que aí dá aquela, por exemplo, a falta de ferro, ela dá essa inapetência, né? A vitamina D, que hoje em dia tá aí, ninguém consegue atingir. Tá tudo abaixo. Nossa, às vezes tem médico que fala que tá ok, laboratório que fala que tá ok. Quando a gente pega o exame, mesmo peguei um exame semana passada, que a mãe falou, não, você não precisa entrar com suplementação, o médico disse que tá tudo ok. Quando eu fui olhar a glicemia das crianças já, pré-diabético. E até então estava ok, eu tive que entrar com a suplementação. Então, eu faço uma suplementação personalizada para que esse quadro mude e a gente consiga ter uma evolução. E tem uma coisa, né, aproveitando, já que eu tô falando do Benjamin mesmo, o Benjamin ainda toma uma medicação que tem muitas crianças que tem que sair dela, que é a risperidona, né? Porque aumenta o apetite, eles acabam ganhando muito peso, a questão da prolactina. Só que o Benjamin, de um tempo pra cá, ele fez só ficar mais magro. Mas cresceu, porque né? O que acontece? Sabe aquela coisa que você toma e já cortou o efeito colateral, já não existe mais. Então, pode ser isso que aconteceu. Tem certa medicação que você toma tanto, que chega uma hora que ela não faz mais efeito. Sim. Então, pode ter sido isso o caso dele. Por isso que tudo tem que ser personalizado, né? Cada paciente, ele é único. Por isso que eu falo... Ai, meu Deus, vou causar aqui agora. Pode falar. Não comprem direto em farmácia. Você é um ser único, você é personalizado. Então, tenha um profissional que vai te acompanhar e passar personalizado para você. Então, hoje eu tenho uma parceria, sim, com farmácias de manipulação para poder... aquele meu paciente, ele ter aquele manipulado personalizado para a idade dele, para o peso dele. Com o que ele realmente precisa. Com o que ele realmente precisa, exatamente. Não, mas, eu não vou muito longe. Eu mesma. Um tempo atrás eu andei comprando uns polivitamínicos para eles lá em casa. E aí eu não me baseei no que estava escrito. A pessoa que vende falou bem assim, não, você pode dar um para cada um por dia. Gente, a próxima vez que eu fui dando, né? A rotina corrida e tal, fui dando. Quando foi agora, da última vez que eu comprei, que eu fui olhar atrás, eram 2 por dia. Tá vendo? Ou seja, eu tava dando 1 por dia. E era pra ser 2 por dia. Tá vendo? E outra, aí eu vou mais longe. Aí você pega a prescrição ali, olha... eu costumo falar, não é uma fórmula limpa. Ela vem cheia de coisas. Sim. E aí, como ela vem cheia de coisas, o que você realmente precisa tá mínimo. E ainda você toma uma dose reduzida, não vai chegar em lugar nenhum. Efeito nenhum. Não vai chegar em lugar nenhum. Então, você vai gastar um dinheiro
É aquele barato que sai caro, não chega em lugar nenhum. Então, o ideal tem que ser personalizado. Por isso que eu gosto muito da manipulação. De eu prescrever ali a quantidade, tudo certinho. Eu tenho uma farmacêutica que caminha comigo que é maravilhosa. Um dia podemos até trazer ela aqui, Sim. você vai amar. E ela faz essa manipulação. Eu ligo para ela e falo: Ó, tô com um paciente assim, assim, assim. O que que a gente pode fazer? E ali a gente já pensa junto. Porque, Não, e- pasme você, um médico passou por uma criança de 2 anos, minha paciente, que não dormia e não comia. Ele passou para ela Rivotril já. Rivotril na criança tão novinha. Exatamente. Eu falei, não vai tomar, eu vou manipular. Liguei para essa farmacêutica na mesma hora, mas ali na hora, para a mãe, para sorte dela, eu tinha uma melatonina na bolsa. Aí eu falei, toma aqui. E ainda tem isso, que tem melatonina que é vendida por Uhum. aí, e que a dosagem não vai fazer nada, né? Não vai. Mas assim, tem a marca, uma marca que é boa. Então, é usada essa marca, mas dependendo da quantidade, não vai ter efeito. Não é o roxinho, não? Só que por criança. Eu lembro de um roxinho que era esse que funcionava. Não. Aí, para criança, ela a gente fica com receio, né? Então vai dando uma dose menor. Mas o que eu gosto de trabalhar com essa farmacêutica é que a gente vê tudo direitinho, Sim. dentro do que pode manipulado, e aí a gente vê um grande Não, efeito. e o que eu vejo também, que na maioria das vezes, acho que praticamente todos, quando manipula, sai mais em conta do que você comprando Com na cer- drogaria. Sim, sim. Sai mais em conta. E as Com- pessoas, a maioria tem uma ideia errada, acha que vai sair mais caro. E não. Não, E porque se não. você for ali, eu tô conscientizando todos os meus pacientes, eu até botei no link da minha bio suplementação personalizada. E eu estou orientando eles, conscientizando eles que a suplementação comprada em farmácia, ela pode ser mais barata, mas no final ela sai mais cara, porque ela não vai surtir o efeito que faz o você efeito. precisa e pode vir acarretando outras coisas. Então, a suplementação ela tem que ser personalizada. Aliás, o Certo. plano alimentar, o Tem que acompanhamento, ser. o ser humano, ele é único. Então, não dá Exatamente. pra gente fazer diferente. Tem que ser tudo muito personalizado, muito ali a cara daquele paciente, a rotina dele. A minha rotina é diferente da sua. O nosso Exatamente. objetivo pode ser o mesmo, mas nossa rotina é diferente, nosso organismo é diferente, nossos gostos são diferentes. Tem pessoas que não gostam muito de volume, come menos. Tem outras E que tem que ter mais volume, né? exatamente, tem as que gostam de ter a sensação de repetir. Então, cada caso é um caso. Cada A gente caso é um pode ter o caso. mesmo objetivo, mas a trajetória é diferente. Lara, me conta uma coisa. Como é que surgiu a sua paixão pela nutrição, ainda mais focado nessa área da seletividade alimentar? Então, a nutrição, eu antes de ser nutricionista, eu fazia pedagogia. Eu sempre amei criança e eu pensei que eu ia ser psicopedagoga, acompanhando ali minha mãe. Uhum. E aí, no metade do curso de pedagogia, minha tia trabalhava numa ONG e tinha o sopão e ela viu o trabalho da nutricionista e falou: meu nome, na verdade, é até Lariana. É diferente. Não é Lara, mas por ficar essa questão Sim. de. E aí, essa minha tia. Para as pessoas memorizarem também, É. né? Fica mais fácil memorizar. E foi num buffet que eu fui trabalhar que falou: a gente pode chamar de Lara? Eu falei: com certeza. E aí ficou Lara. Então, ela chegou, Lariana. Eu acho lindo o trabalho da nutricionista aqui. Que tal você pegar e fazer nutrição? E eu falei, caramba, porque eu estava trabalhando nessa ONG como pedagoga, dando aula de reforço e visitando as escolas Nossa, da. aí eles mesmos viraram. Eu sempre fui para essa área do social, sempre amei. E aí, lá, eu fui convidada a fazer nutrição. E aí, eu entrei na primeira turma da faculdade, sou formada há 20 anos. E entrei nessa primeira turma e fui tendo amor pela nutrição. Só que dentro da faculdade, eu casei, engravidei. E aí, o que ficou mais fácil de trabalhar foi na área de produção de alimentos. E eu fiquei
15, 14 anos trabalhando na área de produção de alimentos Bastante e tempo. achei que eu estava amando a área de produção. Passei por hospital, padaria, mercado, passei por um monte de coisas dentro da área de produção. E aí, vindo meus 3 filhos, ficou difícil eu manter na escola particular. E aí, quando eles iam para a pública, eu passando em frente a uma escola, Deus mandou eu entrar nessa escola e fazer uma permuta. E aí eu entrei nessa escola, ofereci uma permuta, só que o povo ainda tinha uma visão de nutricionista só cardápio. E aí eu comecei a entrar em fazer mentorias de nutrição escolar. E oferecia nessa própria escola que eu estava, eu não fazer só o cardápio, eu dar aula. E aí o dono não aceitou muito bem e tal, e acabou não continuando com a parceria. E aí eu fui agradecer a Deus, e Deus me colocou numa rede de escolas. Hoje eu atendo uma rede de escolas e permuta onde meus 3 filhos estudam e eu atendo essa rede. E no decorrer desses 5 anos na área do nicho escolar e nicho infantil, eu fui para o consultório que eu vi a necessidade de muitas mães dentro da escola procurando um atendimento. Sim. Hoje eu faço atendimento até domiciliar. E muitas mães, elas precisando ser acolhidas. Sim. E eu, como mãe também de 3, eu pensei, gente, eu vou abraçar essa causa. E aí foi aonde eu, de fato, eu achei que eu tinha me encontrado na produção. Mas aonde eu me encontrei foi nessa área da seletividade alimentar. E aí eu fui me capacitando, fui fazendo mentorias, cursos, e assim eu falo que eu sou uma eterna estudante, porque aonde meus olhos brilham, eu acolher essa família. Cada mãe que entra no meu consultório chora e eu falo, agora tá na hora de você se enxergar, eu vou cuidar de você, e eu abraço, dou aquele abraço acolhedor, cuido, porque que faz toda a diferença, né? E eu falo, você não vai fazer uma consulta, você vai fazer um acompanhamento. E aí é onde cada vez mais meus olhos brilham, eu me encontro, eu vejo assim, eu admiro demais as mães atípicas e que conseguem fazer uma rotina. Hoje eu tenho o prazer de caminhar com várias que eu admiro e me inspiro em cada uma. Tanto é que hoje, quando eu olhei aqui para essa camiseta, eu falei, gente, é Top, tudo. Linda. Que frase emocionante. E é o que eu falo, lute como uma mãe atípica. Porque se ela consegue, você também consegue. Porque a guerra não é um romântico, não é bonito, não é fácil. Se fosse fácil, não precisava de tantos profissionais em volta. E é totalmente diferente uma criança ou um adolescente que ele é acompanhado do que o que não é acompanhado. Verdade. O que não é acompanhado, eu até posso falar que abertamente, a minha mãe mora no prédio do que a mãe matou e Sim. se matou. Porque eu sou testemunha, eu posso falar, ele não tinha acompanhamento. E ele já estava chegando na fase adulta. E você vê, são pessoas de conhecimento. Ele era filho de um deputado em São Paulo, tinha toda condição de ser acompanhado. A mãe, uma dentista, então não são pessoas assim que não tinham uma condição, mas assim, o cansaço era tanto que ela não conseguia botar aquele menino para fazer terapia, tomar as medicações corretas. Então, gente, é uma luta. Se levar para terapia, comprar medicação, tem horas que não é só o dinheiro. Não. É o dia a dia, não é fácil. Exatamente. Então, eu falo que elas precisam muito de uma rede de um apoio, de um suporte. Então, foi aí onde eu me encontrei na nutrição. Eu tenho até colegas que falam que trabalhava comigo antes e que hoje me veio e falam, amiga, você se encontrou, como eu tô feliz por você, porque meus olhos brilham, eu não tenho cansaço, eu não tenho tempo ruim para atender. Eu amo, né? A mãe me liga e fala, eu quero você atendendo o meu filho, mas eu não tenho condição de ir para Águas Claras.
eu moro aqui em tal lugar. E eu falo, eu vou até você. Então, por isso que abriu essa oportunidade de eu atender domiciliar. Eu vejo que muitas mãezinhas queriam o meu acompanhamento, mas com uma correria, com 2 filhos, 3 filhos, ou um adolescente nível 3, para pegar o ônibus, porque às vezes não tem como ir de Uber, ou o carro, não tem como ela dirigir ali com aquele adolescente nível 3. Então, tanto transtorno que eu falei, eu vou até você. E isso foi indo de uma maneira, e é muito bom eu ver a evolução do meu trabalho e ver as pessoas gostando. E assim, é uma via de mão dupla. Eu amo o que eu faço, vejo que as pessoas gostam, e assim, a cada vez eu me capacitando mais para atender. Não, não, gente, isso é muito importante. Olha só, o olhinho dela realmente brilhou. Isso é muito bom mesmo, Eu me muito emociono. positivo e muito assim, é tudo que a gente precisa. Todas as É, mães atípicas uhum. precisam. Eu me emociono, eu Na verdade, gosto. nem digo todas as mães atípicas, todas as mães Precisam, todas as precisam. mães. Eu falo, eu sou mãe. Quando eu entrei para esse meio da atipicidade, é porque eu pensei que meus 2 filhos, meus 3 filhos, fossem, né, uma TDAH, e eu não duvido. Preciso concluir o laudo. Então, assim, aí eu entrei num grupo de mães atípicas quando meu filho tinha 6 meses, e aí eu fui estudar e ver uma maneira de ajudar. Aí, quando meu filho foi crescendo, aí eu falei, não, não é, mas eu já estou inserida nesse meio e eu amo. Então, eu estou no meio escolar há 5 anos e dentro do consultório também atendendo esse público, aí eu estou há 4 anos. Muito, muito interessante, muito top mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é de fato a seletividade alimentar? Porque tem algumas pessoas que confundem, né? Ah, E sim. o que é de fato a seletividade alimentar? Tem a seletividade alimentar, tem a recusa alimentar, tem a alergia. Então, o que acontece com a seletividade alimentar? A seletividade alimentar tem profissionais que quantificam, é recusar certos grupos de alimento, é comer de 10 a 15 alimentos. Eu já trabalho assim, a seletividade alimentar, a partir do momento que a criança, até o adulto, porque eu não parei Uhum, na criança, eu sim, resolvi seguir atender isso é adolescentes, importante. adultos, porque eu pensei comigo, tem muita gente atendendo só criança, e eles vão crescer e vão precisar de um suporte. Tem muita mãe, muitos cuidadores descobrindo agora que são. Exatamente. Então, deixa eu seguir com esse acompanhamento. Então, hoje, outros nutris me passam essa demanda. A maior indicação que eu tenho hoje é de nutris. Então, eu trabalho o quê? A seletividade alimentar é quando a pessoa em si, ela não aceita certos grupos de alimento, e ela só aceita quando eu faço a trajetória ali, eu vejo que é só cores claras, só industrializados, é o preto no branco, no industrializado. Quando aceitam a fruta, é geralmente uma banana ou uma maçã, e aí você vê a cor. É, Então, você faz aquela trajetória. justamente a única fruta que meu filho come é banana e não pode estar muito madura, que se tiver muito Tá ele não vendo? come. Então, aí a gente faz aquela trajetória todinha. E ali, com essa trajetória que eu vejo, o grupo que aceita, eu já vejo realmente uma seletividade alimentar. Às vezes tem mãe que me chama e fala, é seletividade. Mas aí, quando eu faço a Não trajetória, vai ela ver. aceita todos os grupos, só que ela não consome como a mãe queria. Então, não é uma seletividade alimentar, é uma recusa. E aí também aí a gente pode ir trabalhando com outras maneiras. Mas a seletividade alimentar geralmente é isso. E aí a gente vai ver, tá faltando. Se ela não tá consumindo todos os nutrientes ali, logo ela tem falta de nutrientes. Se ela tem falta de nutrientes, ela vai ter uma inapetência, ela vai ter uma moleza e a aceitação vai diminuindo cada vez mais. Então é aquela coisa, alimentos que ela comia, ela vai deixando de comer. Então, por isso que o quanto antes levar, não, é uma fase, porque a gente escuta muito papo de comadre. É uma fase, pode deixar. É. É Ou birra. então deixa com fome. Deixa com fome, daqui a pouco come. Eu já vi criança, mãe, chegar no consultório com a criança 3 dias sem comer. Nossa. Entendeu? Então, assim, aí a gente faz toda aquela trajetória. Aí, se eu vejo, pode ser caso de disfagia, vai numa fono, é o sensorial, porque ali eu já pergunto à mãe como que foi a
a gestação, como que foi a introdução alimentar? Amanhã eu dava tudo batido, misturado e qualquer coisinha eu tava limpando. Então ela já não tem aquele tato, E isso, a com criança sensorial. precisa, né, Então, ter isso isso. atrapalha. Eu já dou dicas, mães, pelo amor de Deus, não faça isso. Deixa a criança ter contato com o alimento. A criança se sujar E vai se hoje. sujar mesmo, não tem como A correr. criança se sujar hoje é importante que vai ser uma criança cheia de autonomia e sem seletividade alimentar amanhã. Então, meu maior público de seletividade alimentar hoje vem dessa introdução alimentar, que é tudo mastigadinho, batidinho. Outro já é cinco, no lugar de ter as 5 cores, vai ter uma cor só, um sabor só. Então, a criança ela pode já comer ali na introdução alimentar, que é outro nicho que eu atendo, que eu amo. Tudo dividido, é o prato igual do adulto, só que um tamanho pequeno. Mães, não queiram botar o prato da criança como se fosse para você e depois se frustrar que não comeu nem a metade. Não vai. Claro O que não estômago vai. é menor, né? Estômago é menor. Eu costumo até andar com tanto com a mama didática no atendimento e com um arcozinho que mostra o tamanho dos estômagos, a evolução, e com essa evolução a mãe vai tendo uma noção. Então é colocar pouquinho, é deixar a criança ali ter o contato com o alimento, porque ela sabe quando ela vai saciar. É só prestar atenção, quando a criança amamenta, não é ela que para? Sim. Não é você que tira, é ela que para. Então ela sabe quando ela tá saciada. E o correto na alimentação é a pessoa saciar, é parar. E Só parar. que tem a geração, a minha geração mesmo. É aquela geração que era obrigada a comer até terminar. Isso. Era proibido, porque as crianças, sei lá, da Índia estavam passando fome. Então você não pode descartar nada. Eu ouvia muito isso e aí fica isso na mente, né? Uma memória afetiva. Tanto é que hoje, assim, quando eu coloco, eu não gosto de colocar comida para ninguém, não gosto que coloque para mim. Mas às vezes eu coloco para os meus filhos. Então, quando ele deixa, eu falo, fui eu que coloquei, a errada fui eu. Só que aí eu tenho o quê no automático? Eu vou lá e como para não desperdiçar. É meu, porque eu venho de uma criação que a gente tinha que comer tudo. E por exemplo, eu venho dessa criação também. É isso. Então, como a gente tinha que comer tudo, então a gente acaba até dilatando o nosso estômago, estragando aquela fase de ter que tomar vitamina antes da comida. Então, assim, eu falo, gente, eu era tão magrinha, mas me deram tanta vitamina para engordar que olha aí o que deu. Muito. Como é que fala? Bução muscote, uma coisa assim o nome. Tinha outro lá também, bem amargo, biotônico. Biotônico, famoso. Todo mundo tomou, né? E eu falo, gente, não tem necessidade. E por isso que eu falo, foge dos prontos e venha ter o seu personalizado, é o ideal. Para lá na frente você não ser prejudicada, né? Gente, é muita informação importante. E vem cá. E como é que é? Geralmente, como é que tem sido, né, os atendimentos, as famílias que você acompanha, com essa questão de seletividade alimentar? Como é que é na prática? Você mencionou que teve já caso de mãe chegar com o filho 3 dias sem comer. 3 dias. E como que se dá esse atendimento, esse acompanhamento para essa criança passar a comer, né, e introduzir as outras coisas? Excelente pergunta. É dúvida de muitas mães. E assim, meu sonho é abraçar essas mães que não têm condição de fazer esse acompanhamento e passar a fazer, porque é doído, né? É doído quando seu filho só não almoça, você já fica preocupada, né? Não comeu, então teve um dia que minha filha, que tem 10 anos, ficou quase um dia sem comer. Na introdução alimentar, eu fiquei doidinha, fazendo 1000 coisas para que ela aceitasse. E aí pensa uma mãe que vem com o filho nessa trajetória sem aceitar. E aí eu falo, como que eu vou ser terrorista com a mãe se aquela criança ela só aceita o macarrão instantâneo? E como que eu vou falar para a mãe, tira esse macarrão instantâneo? Não tem como. Então, o que é que eu faço? Como eu falei no início, trocas inteligentes. Venha, faz o acompanhamento. A princípio, eu já prescrevo o exame de sangue. Nesse exame de sangue, eu vejo quais vitaminas que está faltando. Eu entro com a suplementação personalizada.
E uma vez por semana eu faço uma receita com essa criança e uma aula de educação alimentar nutricional, ou contando história, ou fazendo para ele desenhar o próprio prato, trago ele para perto. Se é uma criança que é realmente assim o extremo da seletividade alimentar, ela nem quer nem ouvir a falar comida, eu vejo que o ponto seguro dele, o que ele se regula é com a bola. Eu vou jogar bola com ele. Então ele vai, a tia é bacana, ela não fala só de pegar comida. Confiança, Eu né? vou ganhar confiança, vou jogar, vou brincar de boneca, coisa nada a ver com alimentação. Depois que eu ganho, aí eu vejo, ela só come chocolate e macarrão, então eu vou ver uma receita com chocolate, ela vai pôr a mão na massa, fazendo essa receita com cacau, e vou fazer um outro macarrão com ela, para ela ter uma aceitação. E aí a gente vai fazendo esse balanço. Se eu não tiro o que ela está comendo, mas vou aos poucos introduzindo uns alimentos mais saudáveis. Sim. Então, Que é o inteligente mesmo de se fazer, né? Isso, e aí é o passo a passo. Eu não tiro nada, regulo ali com a suplementação e vou acompanhando cada semana com a receita, com a conversa e vou trazendo para perto. Eu tenho criança que eu peguei que comia 5 alimentos, hoje come 20. Eu tinha criança que nem viajava, porque só comia o arroz e carne que o pai fazia. Hoje, no final do ano, o pai me mandou várias fotos viajando com ela, me agradecendo e ela se permitindo comer. Os outros alimentos. E vem cá, o que fazer quando, dentre as poucas coisas que o seu filho come, ele quer comer? Ele criou uma referência com a coxinha, que é fritura, e com salgadinho de pacotinho. O que fazer nesse caso? Perfeita pergunta. É o que eu faço sempre. Hoje a gente tem várias receitas por aí, inclusive eu estou montando um e-book. Eu tenho já um e-book como montar a lancheira do seu filho, que é a lancheira com afeto. E estou montando um e-book que é faça o lanche que seu filho gosta com o que você tem em casa. E hoje dá para a gente fazer os salgadinhos com massa de tapioca, com temperos naturais, leva para assar. A coxinha dá pra gente fazer ela com a massa de batata e levar na airfry. Então tem várias. E quando eles colocam a mão na massa, semana agora mesmo eu tinha um público que eles comiam a batata só frita. Se fosse purê, se fosse de outra maneira, não aceitava. E aí eu fiz o bolinho de queijo levando na airfry. Ficou crocante com massa de batata. Eles comeram bastante. Então, o que a gente tem que fazer é aquele sensorial. Às vezes ele não aceita mole, cozido, mas vai aceitar de uma forma crocante. Então, hoje a gente tem vários tipos de receitas, vários meios para que a criança possa vir para o meio saudável. Você me pergunta assim, Lara, pô, mãe que tem de tempo, mas uma mãe atípica, que ali é a criança pulando e tal, e aquela coisa toda. E então, assim, se não tem uma rede de apoio, é ver a possibilidade daquele momento que você realmente vai cozinhar, você fazer essas outras opções e trazer a criança para perto. Muita criança se regula na cozinha e se sente útil. Então, é levar essa criança para a cozinha também. Interessante. E, gente, essa história de não se sujar não dá, né? Não dá. Tem que se sujar, tem que dar autonomia. E é importante isso para a criança. É um vínculo, é uma memória afetiva. Aquele momento lá, a criança com a mãe na cozinha é um vínculo muito importante. A criança se sente útil e vai desenvolver. Muita criança hoje se regula e se sente importante em estar na cozinha. E ela vai querer provar o que ela fez. Então, já é um passo. Eu gosto de ir pra cozinha com os meus, né? Eles gostam. Não é fácil. Não, tem horas que eu levo os meus, eu falo, meu Deus, eu tô com pressa. Não deveria, demora, realmente. Mas tem que ser feito. É importante que a criança ela tenha esse envolvimento. Eu gosto muito de trabalhar com desafio e mostrando a importância que eles têm, como eles é útil. Então, assim, eles amam ser elogiados. Ele ama quando eu bato palma para eles, quando eu elogio. Eu tinha um grau 3, que quando ele fazia qualquer coisa, eu sabia que ele ia amar quando eu batia palma para ele. Falava parabéns, aí ele repetia comigo. E, assim, é lindo. E aí vai tendo evolução.
Sim. Olha, eu já vi muitos casos de mães que os filhos não aceitam beber água. Como é que Boa. faz com isso? Porque água, meu Deus, a água Uhum. é necessária. Então, o que que acontece? Um passo que eu faço é esse, né? Eu peso a criança e calculo a quantidade de água que deve ingerir. Na terapia tem aqueles bebedor pequenininho. Aí, por exemplo, aquela criança ela gosta de carrinho, então o bebedor é em forma de carrinho. E aí vai aproximando, o copinho. E aí a gente vai introduzindo de uma maneira. E eu sugiro para a mãe ter esse bebedorzinho em casa e de maneira lúdica, brincando, trazer a criança para beber essa água. Aí, se a criança, ela aceita uma água saborizada também, né? Porque também quando é seletivo, eles não gostam de gosto nenhum. É. E muitas vezes, a não gostar de água é porque teve algum desconforto, né? Às vezes estava com dor de garganta, bebeu água, a água ardeu, então ela vai ter a impressão que beber água vai arder. E aí ela já foge da água. Então, tem que trazer de maneira lúdica. Então, eu sugiro esses bebedouros de brinquedo e vai introduzindo de copinho de café, né? Para ela ver que não vai doer ou ver que não vai fazer mal, que é bem. Dependendo da idade, lançar desafio. E aí vai aproximando da água, porque é extremamente importante. Muito importante. Eu vejo muito também o quê? Tem muitos meninos que eu vejo que tem mãe que só dá suco. Ah, não, meu filho não bebe água, aí eu dou suco. Não. Primeiramente, uma excelente pergunta, porque até os 2 anos não é indicado suco. É a fruta e a água. Então, se você dá o suco, você corta a criança aquela vontade de beber a água e de comer a fruta. Lá na frente, sim, pode ter um problema renal, porque o que limpa, o que faz efeito é a água, não tem troca. Nutri, pode água com gás? Pode. Água com gás pode, água normal pode. Mas trocar por suco, por refrigerante, não é indicado. Nossa, eu já vi muitos casos até de dar refrigerante na mamadeira. Nossa. Tem, que já vi coca na mamadeira. E assim, e olha que eu não sou terrorista, mas eu acho assim que você está cortando o paladar e a vida saudável da criança, né? Porque a criança ela não tem o paladar apurado. Você pode dar água e a fruta que tá bacana. E chegou aos 2 anos, vai dar um suco, dá o fruto do extrator, que é só a fruta espremida, não precisa nem de água, nem de açúcar. E eles vão amar. Então, quem estraga, não tô querendo culpar cuidador, mãe, de jeito nenhum, mas alertar. Mas é o adulto, né? Mas alertar que quem estraga é o adulto. Então, assim, eu já ouvi muito com meus filhos pequenos, e eu, não dá, não faz isso, muita gente fica, é fresca porque é nutricionista. Mas não, é porque eu sei o mal que vai fazer lá na frente. E que isso não é bom. E ainda tem questão de excesso de doce, por Aham. exemplo. Eu fico vendo lá em casa, o Benjamin mesmo, ele não é muito ligado a doce. Os meninos, na verdade, o outro também nunca Que foi. ótimo. Só que a minha menina veio Diferente. uma formiguinha. Eu nunca fui de dar. O Samuel, que é o mais velho, eu não queria e proibi as pessoas de darem. Teve até uma vez que meu pai deu um pouco de refrigerante pra ele, porque ele queria experimentar, era pequenininho, e ele deu, fiquei brava, né? Mas assim, eu nunca, não fiquei, mas assim, tão assim em cima, não pode, porque eu percebo também quando a mãe fica, não pode, piora, porque aí Aham. eles ficam É querendo. verdade. Mas ela quer doce, tem dia que ela quer doce. Ela pede doce, ela quer doce. E outra, qualquer oportunidade que ela tem, ela quer tomar refrigerante. Então, aí você pode começar a fazer com ela o quê? O refrigerante caseiro. E levar ela para a cozinha e fazer esse refrigerante caseiro com ela. Os doces, você pode fazer doces E com como é ela. que faz o refrigerante caseiro? Água com gás, aí pode pôr um suco de laranja com água com Ó, gás. gente, anota aí. Você pega água com gás, o suco, misturou igual a gelatina também. A gelatina eu faço da fruta, não uso a gelatina industrializada. Fica bem bacana. Então, a Nutri aqui tem várias receitas Olha, para diferenciar aí o plano alimentar da criança e ter uma aceitação. Então, faz com ela um refrigerante caseiro. Ah, Nutri, mas eles têm o paladar muito apurado e não vai aceitar. Eles têm um paladar muito apurado. Qualquer mudancinha eles rejeitam. Mas quando você traz para perto e mostra os benefícios, eles são extremamente inteligentes e passam a aceitar.
Ela, a minha filha mesmo, ela passou a comer, por exemplo, brócolis. Aí. Porque no dia que eu falei pra ela que ajudava o cabelo a crescer, É, aí ela tem uma maquiagem natural, aí ela já ficou toda é, interessada e até hoje ela faz questão do brócolis. quando eu dou aula para criança nas escolas, minha matéria é Educação Alimentar Nutricional, EA, mas eu entro com o poder dos alimentos. Eu falo o poder. Aí eu chego e já começo. Cada herói não tem o poder? Cada princesa não tem um poder? Então, cada alimento ele vem com poder. Que poder você quer? Você quer repetir, ter o mesmo poder? Ou no final ficar doente e não conseguir correr igual o Fred, ter a força do Hulk, ter o cabelo grande da Elsa. E eu já começo usando, linkando o alimento com É, as princesas. E aí eles amam, e aí eles se é, permitem provar. é Então, impressionante. são dicas que você vai dando e vai trazendo a criança para esse mundo, e você também entrando nesse mundo, que eles se apaixonam e gostam, e se permitem experimentar e conhecer. Eu sempre falo, não leve sua criança só para o parque ou para o shopping, vai com ela na feira, apresenta os Sim, alimentos. Tem criança que não conhece os alimentos, exatamente. as frutas e legumes, elas inteiras, elas com semente. Tem uns que não sabem nem quando tem semente, Não, quando não e tem. tem família que não come. Por E, exemplo, a minha família mesmo, quando eu conheci meu marido, eu achei super interessante, porque a comida da minha família, tanto casa de vó e tudo mais, gente, era aquele formato de comida seca, do Piauí misturado com a Bahia, sabe? Então, assim, era seco, não tinha salada. Então, assim, passou a ter salada quando eu comecei a namorar meu marido. E eu ia pra casa dele, eu achava super interessante, gente, que era uma mesona, assim, cheia de tudo quanto é tipo de salada, de ó, verdura. Até hoje eles são assim, eles gostam muito de sentar à mesa. hum, Admiro muito meu sogro e minha sogra. Eles sempre fizeram isso, sempre fizeram isso é questão de ter bacana. isso. Foi aí que eu comecei a ver, mas é por quê? Porque a cultura da minha família não era essa, era tudo seco, farinha, tudo secão mesmo. E Uhum. aí foi aí que eu comecei a verificar e entender e falava assim, nossa, é bom. Tá vendo? A Giló tinha maior implicância com Giló, por Tá exemplo. No dia vendo? que eu vi uma salada de Giló, eu falei, nossa, é gostoso. Tá No vendo? dia que eu experimentei uma jurubeba, eu falei, meu Deus, é gostoso. Mas eu Tá achava vendo? Que que às não vezes era. não se permite. E é assim Exatamente. com as pessoas que têm uma recusa, né? Seletividade alimentar, até que nem você falou. Às vezes seu filho luta para comer, mas é porque não consegue É, não mesmo. consegue, ele Porque se às vezes esforça. tem uma disfagia, é o sensorial que Não, e às vezes atrapalha, dá ainda uma tem. E às gastura, vezes ainda tem a questão de vomitar, né? uhum, Eu dá o mesmo, refluxo. eu tenho uma amiga que é adulta, autista, ela já tem o quê? 40 anos. E ela tem coisa que não consegue. Se vai, às vezes ela É. até tenta, ela passa mal, gente. Vai tudo, É. volta tudo. Pois é. Volta tudo E é mesmo. normal, infelizmente. Então, por isso, assim, eu falo, gente, como essas pessoas sofreram lá atrás e sem saber o que que era. Isso aí ninguém pode ajudar, né? E Porque isso, e ninguém muito tem pelo dinheiro. contrário, sendo até julgada, Nossa, criticada, que fresca. É, isolada. Então, aí já entra o problema até psicológico depois. Então, por isso que eu falo, é importante ter um acompanhamento, ver aonde está ali o problema, para que esse problema seja solucionado. é isso mesmo. O acompanhamento de perto é extremamente importante. E olha só, eu queria também te perguntar. É, o que que você mais aprendeu com essas famílias que você acompanha, principalmente as atípicas? Ixi, eu aprendo cada dia. Eu aprendi a força das mulheres atípicas que tem como fazer tudo e dar com qualidade para os filhos mesmo na correria. E aí também eu aprendi que o se priorizar é importante, porque eu mesma eu era uma pessoa, eu tenho um projeto que é Mulheres Inspiram Mulheres, que Deus me deu há 3 anos, esse devocional, e eu era uma pessoa que mesmo eu sendo mãe de 3, eu achava que a prioridade tinha que estar nos meus filhos e não em mim. Então, eu não me cuidava, eu estava 15 quilos mais gorda, vivia assim, uma vida que não estava fazendo bem para ninguém ao meu lado, nem para os meus filhos. E eu vendo as mães atípicas e vendo elas chorarem, então eu aqui do lado de fora, eu falei, gente, elas são uma guerreiras e eu tô igual ela, para as pior. Então foi aí onde eu vim ter um olhar melhor para as mulheres e tenho essa vontade de acolher cada uma
E aí que eu vi a força, a vontade de dar o melhor para os filhos, de ver o filho ter uma evolução e não colocar as adversidades na frente. Não é fácil, não é romântico, igual eu falei, chora, sofre, porque ser mãe já não é fácil, ainda mais uma mãe atípica, né? Então eu aprendi a vontade de vencer e de acolher. É sobre isso. Você acredita que a nutrição também é um cuidado emocional? Muito, muito, porque a alimentação ela reflete muito no seu emocional. E aí, se você tá bem, você vai comer na quantidade normal, porque você tá bem. Mas dependendo, tem gente que tá com ansiedade, aí quer comer a mais. Tem gente que tranca, não quer comer. Eu mesmo, quando não tô bem, eu quero comer todos os doces que tem na frente. Aí já vê, a Lara não tá bem, ela tá engordando, ela tá comendo doce. Você já consegue, é, como é que se diz? Ver, né? Quando a pessoa, emagreceu. Emagreceu. Então, assim, geralmente a pessoa sempre remete com a alimentação, com a emoção. Sim. Muito. E aí é onde eu tenho até uma palestra que é a lancheira com afeto, que aquela criança, ao abrir a lancheira e eu trabalhar na escola, eu vejo que aquela criança, ela vê o cuidado que a mãe teve com ela. Se foi só industrializado, você vê que a criança, ela já fica... Aí tem mãe que manda bilhete, eu sou dessas. Manda bilhete. Eu tava mandando, aí parei, e aí meus filhos me perguntaram, mãe, por que parou de mandar bilhete? A toalhinha importa. A toalhinha importa. Eu tô numa escola que tem um povo árabe, é outra cultura, então não mandou a toalhinha. Eu tava com a menina do apoio conversando, e ela tava com um pano na mão. A menininha foi lá, de 4 anos, essa árabe, pegou a toalhinha e pediu à tia para forrar a mesa. Aí você pensa, tudo Oh, importa. gente, que gracinha. Tudo importa, é afetivo. Então eu falo assim, mesmo se teve que ir industrializado, tira do pacote, coloca numa vasilha, mostra amor naquele lanche, mostra que teve tempo para você montar aquele lanche para eles. Ó, Tudo me importa. veio até uma questão agora. A quem estuda, quem os filhos estão na escola pública, porque tem muitos Hum, crianças, principalmente autistas, hum. que hoje em dia é melhor estar na pública do que Uhum, na escola particular. com E tem certeza. o lanche lá. Como Uhum. é que faz nesse caso? Deixa a criança comer o da escola? Olha que pergunta Manda? interessante. Como tem lá? Pergunta para a professora, ela tá aceitando o da escola? Se tá aceitando, deixa como tá. Mas aí, se puder mandar uma frutinha com um bilhetinho naquela fruta, ou aquela bananinha desenhada e ter a fruta, dependendo da idade da criança, for um adolescente, mandar uma cartinha e ir criando esse vínculo, porque quando ela vê aquela hora do lanche, eu vou ter uma surpresa da mamãe. Eu sei que a vida da gente é corrida, mas pega um domingo e faz os 5 bilhetes, entendeu? Na correria do dia, mostra que se for industrializado, se você vai mandar lanche, mostra que teve um tempo ali que você tirou. Se a criança não está aceitando, você quer montar um sanduíche natural, tem como montar no domingo sanduíches que aceitam. Então, ver a aceitação da criança e não desistir, mandar e mostrar para eles a importância que eles têm. Né? Eu vejo isso, que eu percebo que às vezes volta bilhete, mas não falando para mim específico, mas para todos os pais. Evitem ficar mandando fritura, Hum, pacote de salgadinho. Eles uhum. sempre mandam esses recados. Que ótimo. Refrigerante, eu sempre Que vejo. Que ótimo, porque assim, eu falo muito que teve uma política pública há um tempo atrás, acho que já tem uns 10 anos, de tirar a fritura da escola. Mas não teve uma política pública de conscientizar os pais. Sim. E aí foi aí onde foi a falha, porque só quem se prejudicou foi o dono da cantina da escola. Porque aí o público parou de comprar na escola e comprou na lanchonete do lado. E eu lembro que até eu tinha lanchonete salgado. E era do lado de uma escola pública, eu via as crianças passava, comprava e ia, ou em padaria. Então, tem que ter, eu falo muito que tem que ter uma política pública de conscientização às famílias de uma alimentação e uma de ensinar receitas práticas e saudáveis com o que eles têm Sim. em casa também, que aí vai melhorar. Porque tem como a criança comer os salgados caseiros, é tão bom quanto.
faço de um inhame no micro-ondas que fica igual a batata. Então, tem como. E fazer essas receitas, trazer a criança para perto e parar de comprar para casa. É um dos detalhes, né? Isso, incentivar as frutas, no momento ali num domingo sentar, cortar as frutas e ter aquele momento de comunhão prazeroso que a criança vai gostar e vai trazendo para perto. Tem várias técnicas, maneiras que tem como aproximar e mudar a alimentação e aumentar o leque também de alimentos. Que conselho que você daria para uma mãe que está no limite por causa da alimentação do filho? Me procure. Me procure. Me Mas você procure. também dá muita dica no seu Instagram, não dá? Isso, entre lá no Insta, Lara Freire Nutri, me segue e lá, assim, eu procuro dar muitas dicas, tem horas que eu não tô com frequência, mas pretendo, mas assim, não desanime, insista, se seu filho não aceitou cozida, faz assada, vai para airfry, não desista. Tem várias maneiras. Leve seu filho para a cozinha, faz receita com eles, leva para a mesa, faz o momento da mesa ser leve e prazeroso, né? Uma vez eu estava dando uma reportagem e eu estava com uma mãe atípica me entrevistando e ela falou, Nutri, ela falou uma coisa que ficou. No nosso tempo tinha panela de pressão, que era o relógio. E eu falei, tá aí, é verdade. A criança atípica, ela é rotina. E aí, hoje, a mãe, ela não tem uma rotina. Que ela chega do trabalho correndo, aí ela quer botar aquela criança na mesa forçada, e já fica aquele ambiente corrido, horrível, e a criança acaba tendo um trauma. Então, quando aquela panela de pressão parava, a gente já sabia, daqui a pouco vão me chamar para almoçar. Hoje eles não têm isso, né? Então, o que é importante é ter uma rotina, mostrar para a criança, trazer com leveza, porque, poxa, tá lá brincando, amando aquele desenho, você tá forçando a vir para a mesa, você vai trazer aquela criança até um trauma. Então, já sabe que a 30 minutos vai vir para o almoço, já vai preparando aquela criança, deixa ela vir com o brinquedo que ela quer. E você vai introduzir, fazer com aquela criança, atrair ela para você. E não adianta esperar que eles tenham o mesmo comportamento que o adulto, né? Não vai ter nunca. Não espere que ele vai comer o prato de comida todo, que ele vai vir na hora que você quer. Não, eles têm rotina. Então, eles são muito de rotina, de horário. É igual se eu falar para eles, tem que comer para meus adolescentes. Tem que comer a cada 3 horas. Eles vão querer comer a cada 3 horas. Tem um que é do futebol e que me manda mensagem, tia, tô indo agora. Tem 15 anos. E ele fala, então assim, cada caso é um caso, mas é importante você conduzir com leveza e traçar uma rotina. Por mais difícil que seja, é importante ter aquela rotina, ele saber que ele vem para a mesa, é não tirar o brinquedo dele, o que ele gosta, mas já ir preparando que ele vai vir para a mesa. Não desistir, conduzir com leveza, mostrar que o alimento, não se estressar, não fazer aquele momento das refeições um momento de estresse, que aí você vai estar traumatizando a criança, ela não vai querer comer. É verdade. E vem cá, eu quero que você deixe uma mensagem agora de esperança para as mães que estão esgotadas por conta dessa seletividade alimentar dos filhos. Pode até falar olhando para a câmera ali. Mães, eu sei que não é fácil, eu sei que a seletividade alimentar, ela precisa sim de um acompanhamento. Então, assim, se a criança não comeu a banana hoje, não deixa de dar nos outros dias. Insista com as refeições, procure profissionais qualificados que vão pegar na sua mão e dar um verdadeiro acompanhamento, sem terrorismo, sem tirar nada da sua criança, mas aumentando o leque de alimentos e tendo um acompanhamento onde você vai se sentir acolhida. Não desanime, conte comigo que eu estou aqui para apoiar vocês. É isso. E aí, tem mais uma pergunta para você. Como que as mães atípicas podem cuidar da própria alimentação em meio ao caos? Isso é extremamente importante. Inclusive, é um projeto que eu tô querendo montar com você. Olha, vamos embora. Com você, com a Marcele, outra linda, que é uma mãe que eu admiro demais. Ela cozinha, ela faz tudo. E aí é onde eu falo, você me inspira, porque a idade vê que tem como.
Então, são projetos para as mães, para elas se conscientizarem que ela precisa estar bem, cuidar da alimentação, cuidar dela, e que ela é vista por outras mães e que ela precisa ser inspiração e se cuidar e ser prioridade. Né? Mas como é que faz? Vamos supor. Ah, tá. Eu tô aqui no meio do estresse, meu Deus, não tenho tempo nem para ir no banheiro direito. E aí ainda a vou gente pensar entra... em comida. Isso. Então, o que que acontece? Eu passei ali um plano alimentar para vocês e realmente vocês não conseguem seguir, então tem ali alimentos práticos que dá para a gente substituir. Se eu falar, vai causar. Por que que eu entro com a suplementação? Que aí já vai ajudar no níveis de vitaminas e minerais que vocês precisam. E aí vai ter dia que vocês vão conseguir sentar para comer. Vão ter dias que com certeza não, que tá no meio do caos. Então eu entro ali com uma barra de cereal, sim. Entro com whey, claro que de verdade, tá? Não é essas, não é qualquer marca. Eu sugiro 3 marcas. E aí eu passo a fazer uma receita prática. Aquele domingo que você tá tranquilo, você prepara ali a refeição que vai da semana, nem que seja um sanduíche, que eu falo que é a refeição com outra roupa, né? Se você tá com pão, o hambúrguer lá de carne, o caseiro, ou um peito de frango, então você tá com carboidrato, a proteína, a salada, um alface e tomate, tá ali com a fibra. Então, ali você está juntando todos os nutrientes e vai te dar saciedade e você pode comer andando. Nutri, mas você é doida, não tem que sentar, não tem que mastigar. Mas o meio ao caos, a correria, a realidade, de bem-vindo à realidade, não dá para sonhar, né? Para dizer, ai, vou sentar, vou comer, vou mastigar 33 vezes, que não dá. Então, por isso que eu preparo lanches práticos dentro do plano alimentar, que vai atingir o valor nutricional e que você vai ter uma vida normal. Porque eu sei como é correria, porque às vezes eu tô assim, eu dou aula, voltou às aulas aí, eu dou aula 3 turnos. Às vezes não dá para sentar para comer. Então, assim, é um sanduíche, é uma água com gás, a barra de cereal, um whey com a creatina batida. Eu tomo aquela vitamina com todos os nutrientes de manhã antes de sair de casa. A gente tem o cuidado e a praticidade junto, tem como juntar isso. Tá vendo, gente? Não é difícil assim, não. Tem Viu? como. Viu que eu dei dicas que tem como? Tem como, exatamente. Porque, gente, eu sou muito de causar, né? Arroz e feijão é uma questão cultural, não é uma questão nutricional. Então, tem como a gente substituir, sim. Tem quem queira comer todo dia, ótimo. Mas eu tenho, por exemplo, eu descobri no meio da seletividade alimentar que tem como a gente ser saudável sem comer o arroz e feijão. Olha só, tá vendo, mãe? Tem muita mãe que deve estar lá se perguntando, mas como assim? Tem, porque Tem que assim, comer arroz e feijão. por exemplo, esse meu paciente, a mãe insistia nele no arroz e feijão, mas não oferecia a mandioca, não oferecia um brócolis, não oferecia o ovo cozido. E aí os nutrientes, ele é uma gama, o nosso país é rico. Então a gente não precisa isso, então a gente não precisa focar no arroz e feijão. A gente pode pôr no prato uma mandioca, que vai ser melhor ainda, um carboidrato complexo, que é aquele que vai limpar o açúcar no sangue, a batata, então, são verdadeiros nutrientes, que vai ter ali fibra. Então, eu posso comer o arroz e feijão? Posso. Ah, quero comer. Estou em processo de emagrecimento, eu quero tirar? Não, não tem problema. Cada caso é um caso. Mas se você não quer comer, eu tenho várias crianças seletivas que não aceitam de jeito nenhum arroz e feijão. Mas eu incluí outros alimentos e vi o nível o sangue agora de vitaminas e minerais que tá ok. E que antes não tava porque não tinha outros alimentos. Foi bom você falar isso, que eu vou parar de cobrar a Sarinha de ficar comendo arroz. Para com essa pressão. E ela gosta de verduras, ela gosta muito de fruta. Ela gosta. Insista no que ela gosta, melhore a qualidade com outros alimentos, enriqueça o grupo de alimentos e não precisa estar focado ali. Não tô dizendo também, não precisa ninguém mais comer arroz e feijão, não. Quem gosta, come. Quem não gosta, vai para outros nutrientes que tem como substituir.
E ela fala, eu quero ver outros vegetais. Aí, perfeito! Já vai com ela pra feira, já mostra outros vegetais, já vê a filha, ó, tá aqui, ó, você que vai comprar. Gente, é uma autonomia tão linda, é que você chegar com aquela criança e dar autonomia para ela escolher, para ela comprar. Então, se ela tá tendo essa autonomia de escolher e comprar logo, ela vai se sentir na obrigação de comer. Sim. O que a criança ela precisa é se sentir acolhida, sentir que está sendo útil. Eu tiro assim, eu sou mãe, meus filhos amam se sentir útil, amam se sentir que estão envolvidos. Então, é muito importante trazer a criança para perto de uma maneira que elas vão se aproximar do alimento. E também não adianta nada cobrar do filho que ele coma frutas e verduras se a pessoa não come, né? Não Se a mãe e o adianta. pai não comem. Não adianta. Porque a criança vai estar olhando Ela ali. é o espelho, né? A criança, você é o espelho ali da criança. Por isso que eu falo muitas vezes, não insista, mas coma com gosto na frente dela, que ela vai querer. Então, é comer com gosto na frente da criança, é ir fazer a receita com a criança. Chegou sexta-feira, tem mães que esperam a criança dormir para pedir a pizza para comer com o pai. Eu já tive pacientes nesse caso. E eu falo, gente, por que não foi? Beleza, se não quer que a criança coma aquela pizza, e uma vez ou outra, não tem mal pedir a pizza. Para com isso, gente. É tanto terrorismo que acaba afastando a criança, a família, de ter um envolvimento ali com a comida. Não quer, beleza. Então, vai fazer a pizza com a criança. Vai fazer, compra a massa, faz o molho, envolve a criança e deixa a criança comer. Eu vejo, assim, que na minha área, igual você falou no início, tem muito terrorismo. E que não é necessário. E que esse terrorismo acaba afastando as pessoas de comer de verdade. É verdade. E eu acho que a nutrição, ela é uma ciência que te ensina a comer de verdade, sem passar vontade. A partir do momento que você está passando vontade, fugiu do processo. Não é assim. Você tem que estar fazendo o processo, tendo uma evolução, alcançando seu objetivo sem passar vontade. Por isso que eu falo, a nutrição, ela vai muito além de um plano alimentar. É eu pegar na sua mão e ver como você tá. É eu perguntar, tá se sentindo bem? Isso faz sentido para você? Porque se não faz sentido, vamos mudar. Então, por exemplo, fica doce fitness, receita fitness. Às vezes é mais calórico, mais caro e não mata a sua vontade. Exatamente. Quer comer o brigadeiro? Coma o brigadeiro de verdade. Passa a sua vontade. Gosta? Quer comer uma coisa? Do doce de leite, né? Coma o doce de leite todo dia, uma colher ali com a fruta. Tá perfeito. Muito melhor que você ir comer a pasta de amendoim. Eu falo, depende do processo. E a pasta de amendoim é bem calórica. Isso. Né? A pasta de amendoim, se é um processo de emagrecimento, é melhor você ir pro doce de leite. A pasta de amendoim é para quem quer ganhar massa. Então, tem que ver o que é cada um. Por isso que é tudo muito personalizado, muito individualizado. E tem muita gente fazendo terror com leite, fazendo terror com doce, mas não está direcionando o seu público. O público, ele precisa... Né, exatamente, equilíbrio é tudo, precisa de um direcionamento. Não existe alimento bom e ruim. Existe a qualidade e a quantidade que você está consumindo. Se você não consome numa quantidade adequada... Se você é uma pessoa que, eu quero comer 10 maçãs, aquilo já não tá te fazendo bem, né? Não é porque é fruta que tá bom. Mas, quando eu vou comer o doce de leite, eu como, aí eu pico a maçã e coloco uma maçã e uma colher de doce de leite e aquilo me sacia. Então, não é melhor? Então, são trocas que a gente vai fazendo, entendendo aquela pessoa, aquele ser humano, e chegando num denominador comum e resolver aquela coisa. Então, eu não sou terrorista, não gosto de terrorismo, né? Igual fizeram aí com leite, que o leite inflama, que o leite isso. Inclusive, eu fui leiga, né? Muitas vezes eu falava isso e hoje eu vejo o leite não inflama. Não tem por que tirar o leite da alimentação. É entender, é estudar, é ver cientificamente e não entrar no joguinho, né? Então, hoje eu faço uma mentoria que a gente, na nossa roda lá de Nutris, a gente fala, cuidado com os leigos. Então, olha quem está te atendendo. Olha se está realmente capacitado, se está fazendo sentido para você. Porque... É verdade. Não,
mas é. E é muito bom ter alguém falando, alguém da área falando isso, porque, na verdade, a gente vê muitos falando o que não deveria, né? Falando o errado e acaba pegando essa imagem aí de vilão e tudo mais. Isso. Terrorista da nutrição. Uhum. Mas a gente sabe que, na verdade, o equilíbrio é tudo. E se a pessoa não está conseguindo ter um equilíbrio, tem alguma coisa acontecendo. Que precisa de auxílio também. Exatamente. E isso eu aprendi atendendo mães atípicas e crianças atípicas. A seletividade alimentar me ajudou a ter esse olhar. Porque foi daí onde eu parei. Como que eu vou tirar o macarrão instantâneo dessa criança ou o pão, se é só o que ela come? Então eu vou bolar aqui, então eu vou bolar aqui um macarrão saudável, um pão saudável, a mãe ir pra cozinha com ela. Então eu fui bolando estratégias e vendo que tem como. Chegou o exame, sem o feijão, sem arroz, mas com essas estratégias, com a suplementação personalizada, com a criança se permitir provar outros alimentos, o exame de sangue mudou. E com isso a gente vai no passo a passo e vai mudando e vai tendo uma melhor evolução. Gente, foi muito bom nosso bate-papo. Infelizmente está chegando ao fim, mas assim, quero te agradecer porque foi enriquecedor. Nossa conversa aqui foi ótima. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo também aprendeu e está aprendendo muito, né? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Cibele, pelo convite. É uma honra estar aqui. E, assim, o que eu puder, né, tá agregando junto com vocês, levando conhecimento para as famílias, para melhorar, para ter uma melhor qualidade de vida e eu poder agregar e pegar na mão, pode contar comigo. Vamos embora, então. Vamos. Já pegamos aqui na mão, ó. Vamos. E vamos embora. Gente, Ótimo. Muito obrigada por mais um episódio. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!